E aí, galera, saudações geográficas, estamos aí nesse ritmo, tá? Vamos deixar baixar a pressão não, vamos concentrar, manter o foco, que agora é a hora de decisão, tá? Segunda fase estão chegando aí, e a gente tá junto com vocês, estamos juntos aí nessa caminhada, pode contar com a gente, vamos para mais algumas questões, algumas informações, aqueles toques de última hora, aquelas dicas, tá? Com geografia, professor Mário Melo. Trabalhamos aí já um pouquinho a parte de tectonismo, associamos isso com a questão econômica, com as zonas econômicas especiais, com as plataformas jurídicas, a necessidade de expansão, né, geoestratégica dos domínios dos mares em relação ao território brasileiro. E vimos um pouco também algumas questões, né, uma questão da Universidade Federal de Pernambuco, onde encontramos ali um tema de climatologia, mostrando a dinâmica das massas de ar, o movimento das massas de ar e dos sistemas, né, de produção de chuva e de deslocamento de energia pela atmosfera. Então, vamos dar continuidade neste bloco agora, com mais algumas questões, fazendo sempre esse balanço, né? Nosso país é imenso, nosso país é continental, e por que não caminharmos um pouco por outras regiões? Vamos começar com mais uma questão de São Paulo, e em seguida vamos para questões de outros vestibulares da região norte do Brasil, com temas também extremamente relevantes, tá? Então vamos junto aí, vamos começar mais um bloco nesse esquenta, bola para frente, vamos manter o ritmo a 1000 por hora lá, que a hora está chegando. E ano que vem, vocês estão aí na universidade. Vamos nessa. Nossa próxima questão, vamos lá observar na nossa tela, uma questão que pode interessar quem for fazer aí o vestibular da Unesp, tá? São Paulo. Então, a questão ela coloca o seguinte: no texto, Euclides da Cunha refere-se à Serra do Mar. Observe o mapa, tá? Então, a gente tem aí uma questão que se remete a um texto, né, do nosso glorioso Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, tá? E que ele fala da Serra do Mar, né, no estado de São Paulo. Então, temos aí um mapa do estado de São Paulo, pois esse é o mapa de São Paulo, a configuração do estado de São Paulo. Quem tinha dúvida agora não tem mais, então vamos se ligar aí nos mapas da vida. Então, a questão ela nos traz unidades do relevo e estrutura geológica do estado de São Paulo, certo? Então, a questão ela nos identifica aqui em torno de 1, 2, 3, 4 unidades. Primeira unidade, as baixadas litorâneas e bacias sedimentares. Então, temos aqui bem delimitadozinho, né, próximo ao mar, a baixada litorânea. O 2, o planalto cristalino ou oriental, onde temos aí grande parte da região das serras do Atlântico, do leste e sudeste, né, na classificação do Jurandir Ross, nosso querido Jurandir Ross, que reclassificou o relevo brasileiro a partir da década de 90. No item 3, a depressão paulista, então podemos observar uma estrutura de depressiva que vai, né, se encaixar nas bordas do planalto arenito-basáltico. Ele aqui, ó, planalto arenito-basáltico, né, seguindo para o oeste de São Paulo e encaixado entre o planalto arenito-basáltico e as serras, a depressão de número 3. Lembrando, planalto arenito-basáltico, um planalto composto aí por estruturas mistas, tá? Por estruturas de arenito, que é uma rocha sedimentar detrítica, é isso, uma rocha sedimentar que se depositou sobretudo durante o período paleozoico, né? E o basalto também parte dessa constituição. Já tínhamos falado do basalto como componente, né, geológico do assoalho cristalino do oceano, o basalto como uma rocha aqui magmática extrusiva, né? O basalto aí que se formou durante o período do Mesozoico, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para a gente, certo? Então temos aí um pouco do esboço do relevo, né, de São Paulo. Essa questão ela traz um texto, né, que fala um pouco da dificuldade, né, de locomoção
né, de migração, de deslocamento das pessoas da Baixada para o interior do estado de São Paulo, certo? Então, algo nos traz, dentro dessa questão, uma influência do fator orográfico para o deslocamento populacional. Então, temos aí os dobramentos antigos, a Serra do Mar, por exemplo, Serra da Mantiqueira, né, a Serra Goiás e Minas, no Espigão Mestre, que são estruturas de dobramentos antigos. Lembrando, no Brasil não existem dobramentos modernos, não existem dobramentos do terciário, como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, o Atlas, as Rochosas, as cadeias neozelandesas, não. Nossa estrutura geológica não passou por esse período orogênico recente, mas temos sim terrenos orogênicos de montanhas extremamente erodidas por origem antiga, do período pré-cambriano, arqueo e proterozoico, e também dobramentos do período paleozoico, chamados dobramentos laurenciano, tá? Huroniano e caledoniano, ok? Então vamos lá, voltando para nossa figurinha e nossa questão, qual a pergunta? Identifique a unidade geomorfológica onde se insere a Serra do Mar, justificando as palavras do autor. Era um isolador étnico e um isolador histórico, tá? Bom, se o autor, em seu texto, se referiu ao relevo como um isolador étnico e um isolador histórico, temos uma barreira. Se temos uma barreira, temos um relevo de topografia elevada. Portanto, das unidades geomorfológicas que temos aí, vamos lá para a questão. Qual seria essa unidade geomorfológica? Logo, teríamos aí a unidade geomorfológica número 2, tá? Onde temos aí o chamado planalto, né? Planalto cristalino, olha aí, cristalino oriental ou oriental, né? Dentro aí do território paulista. Se temos um planalto cristalino, temos aí uma região entre a Baixada e a Depressão, com a região das Chapadas ali, do Planalto do Paraná, então a Depressão, mais a região das Serras, que geraram um dificultador de transporte da população que vinha da Baixada em direção ao interior, tinha que cruzar, obviamente, né, o Planalto Cristalino, a região da Serra. Então, logo temos aí um dificultador étnico. Por que era um isolador étnico? Porque separava o povo indígena, né, do interior do estado em relação ao povo europeu, que estava ali colonizando o litoral, né? E por que era um isolador histórico? Porque a partir da transposição, né, desse efeito orográfico, dessa montanha, dessa serra, os bandeirantes puderam fluir aí em direção ao Vale Médio inferior do rio Tietê e dos seus afluentes e ganhar o interior do estado de São Paulo, né? Então, só para finalizar aí, temos o número 2, que está aqui, que vai gerar a possibilidade de entrada, né, do colonizador europeu, rompendo as barreiras orográficas e adentrando ao interior do estado de São Paulo, sobretudo os bandeirantes. Pois bem, não dá para separar, não dá para dissociar geografia física de geografia humana. Estão conectadas, como dizia o nosso glorioso Milton Santos, tá? Um grande geógrafo, um dos grandes pensadores da geografia a título mundial. A geografia não é física nem é humana. A geografia, ela é da humanidade, ela é do povo, tá? Ela não é separável, ela é interativa, tá? Então, como a topografia influenciou no processo de ocupação e de migração e de interiorização, sobretudo no estado de São Paulo, onde a muralha, como era chamada, dificultava o acesso ao interior do estado, ok? Vamos lá, vamos manter a concentração, vamos se ligar
antenas aí, liga o Bluetooth, tá? Associa aí, liga o Bluetooth para captar as vibrações, para captar as informações que a gente tá junto. Então, atenção aí, liga o Bluetooth e vamos para a próxima questão. Olhando aqui na nossa telona, temos uma questão da UFAC, tá? Universidade Federal do Acre. Né? Vamos lá ao interior, né, da região norte, né, a nossa região amazônica, tá? Então, o que essa questão ela nos traz, e eu acho muito importante as questões regionais, porque elas abordam com muita propriedade temas que são muito particulares, né? Obviamente que não só ocorrem lá, mas que têm uma influência muito forte. Então vamos imaginar, vamos ver aqui a alternativa, o enunciado. Imensas reservas de bauxita ou minério de alumínio são encontradas em diferentes pontos da Amazônia. Olha aí. Imensas reservas de bauxita, né, ou minério de alumínio, a bauxita é a matéria-prima do alumínio, são encontradas em diferentes pontos da Amazônia. Uma destas, em franca exploração no estado do Pará, junto ao rio Trombetas, provocou um imenso assoreamento, olha aí, e a quase destruição de toda a vida do grande lago Batata. Texto aí de Samuel Murgel Branco, Desafio Amazônico, tá? Vamos lá, presta atenção aqui, chega junto aí. Região amazônica, um dos grandes problemas ali, um dos grandes desafios é equacionar a mineração ao meio ambiente. Então, particularmente nas reservas de bauxita ali, de extração de minério de alumínio, temos um problema onde foi bem destacado aqui como o assoreamento, o assorear. O que é que viria a ser o assoreamento? É algo que sempre vai aparecer em alguma outra questão. Então, vamos entender direitinho o que é o assoreamento, quais as causas e o que é que ele provoca, observando imagens. Vamos dar uma sacada aqui nas imagens, vamos passar, né, a pergunta e vamos lá ao assoreamento e em seguida voltamos à questão. Então, olha aqui, ó. O assoreamento é um processo que é gerado por um desequilíbrio entre o sistema de sedimentação e erosão, ou seja, é quando em algum corpo hídrico a entrada de sedimentos é maior do que a saída. Se há uma entrada de sedimentos, logo há uma acumulação de sedimentos e podemos observar, como está bem claro aqui, ó, temos uma embarcação nesse canto esquerdo aí da tela, em um rio, dá para ver claramente a água desse rio, e aqui no meio do rio temos essa estrutura aqui, ó. Olha a quantidade de areia, olha a quantidade de sedimentos aqui, ó. E esse banco de areia, tá? Então a sedimentação ocorre quando o excesso de sedimentos dentro dos canais fluviais, dos corpos hídricos, passa a ser maior do que a capacidade de retirada. Então isso leva o corpo hídrico à formação de bancos de areia e a, consequentemente, o entupimento, a redução da profundidade e o aumento da margem de alagamento. Observando as duas próximas figuras, olha aí, vamos analisar essa primeira figura aqui em cima, muita atenção. Temos aqui, ó, um corpo hídrico, certo? Do nosso lado direito, né, temos aqui uma área com vegetação, tá, com árvores, de alguma forma. Temos aqui uma cobertura mais intensa de vegetação, mas temos também nessa área destacada aqui, ó, nessa outra e nesta outra, uma remoção gritante da cobertura vegetal. Não encontramos aqui uma cobertura vegetal arbórea, né? Dá para se perceber áreas agrícolas, olha aqui, delimitações de áreas de cultivo, nesse canto aqui, uma ponte de ligação, olha aí, entre a área de cultivo e o canal. Qual o resultado? Com a remoção da cobertura vegetal, a descarga de sedimento nesse canal vai se tornar intensa em vários pontos. Resultado, formação de bancos de areia, entupimento do canal, possibilidades de aumento das enchentes, tá? E redução da profundidade.
Isso é o que a gente conhece por assoreamento. E mais uma última imagem aqui para nos ilustrar melhor como vai estreitando, ó, o curso permanente de água devido à grande concentração de sedimentos, né, em seu leito. Ok? Ficou claro aí o que é assoreamento? O excesso de sedimentos carregados para os canais fluviais, associado à remoção de cobertura da margem, à utilização de agricultura nas margens, que vai levar um impacto bastante com o transporte de sedimento, porque o balanço ali de cobertura vegetal muda. Então, a questão, ela nos pede exatamente isso. Vamos lá, vamos para ela lá. A expressão assoreamento empregada no fragmento acima refere-se a quê? Letra A, ao processo de deposição de sedimentos que ocorre nos rios, lagos e reservatórios, baías e oceanos. Logo, muito clara aqui a alternativa A, alternativa verdadeira. Agora, vamos só observar por que as outras estão erradas. É sempre importante, muitas vezes... Espera aí, só um minutinho. Olha para mim, olha para cá. Tá? Muitas vezes, tão importante quanto saber qual a resposta correta, saber o que está incorreto, saber o que está errado. Isso permite uma eliminação de alternativas, caso você tenha dificuldade em encontrar a verdadeira. Então vamos fazer um comentário rápido dessas outras alternativas. Voltando aqui para B, ó, a qualquer depósito feito pelos humanos em leitos de estradas, áreas brejadas e lagoas costeiras. Tá? Então, quando ele coloca qualquer depósito feito pelos seres humanos, certo? Nós temos aí, obviamente, que o assoreamento ele não é apenas o impacto provocado pelo homem. Ele ocorre de maneira também natural, mas o homem ele está também relacionado a esse tipo de fenômeno. Mas quando ele coloca aí, ó, em leito de estradas, tá? Não estaria correta aí a relação, porque o assoreamento está diretamente ligado a depósitos em áreas com recursos hídricos. O C, o que é que está errado? A diminuição da espessura das camadas de solo, provocada pela pressão dos sedimentos. Não é a diminuição da espessura da camada de solos, é a remoção dessas camadas de solos e deposição em leitos hídricos. Letra D, a quebra de agregados do solo como resultado da adição de água ou por ação mecânica de máquinas agrícolas. Isso aqui a gente está falando aí em um processo de desagregação do solo devido à ação de adição de água, processo aí de intemperismo, né? Ação mecânica de máquinas. Ação mecânica de máquinas, a gente tem uma agricultura mais mecanizada que naturalmente nos leva a um controle maior desse processo. E letra E, ao processo de enriquecimento das águas com nutrientes que alimentam o crescimento vegetal. Opa, isso aqui, ó, é o que nós chamamos de eutrofização, tá? O excesso de matéria orgânica em regiões hídricas provocando o crescimento de algas, ok? Pessoal, ficamos aí em mais um bloco, resolvendo essas informações, trazendo essas questões, fizemos um resgate de informações importantes e não deixamos de nos ver. Vamos nos encontrar aí no QG Resolve. Tem mais umas questões prontinhas, quentinhas pra gente lá no QG Resolve, tá bom? Forte abraço, fiquem na paz, saudações geográficas e até a próxima. Tchau, tchau.